interpretar, né, as formas que a gente aprendeu para ter uma boa interpretação, uma boa compreensão, né, aprender as coisas de uma forma mais simples. Agora nós vamos estar estudando sobre a forma de passar aquilo que a gente tem. Eu acredito aqui, talvez nem todos aqui vão ser pastores. Tomara que todos se tornem pastores, mas talvez não se tornem pastores. Mas o que eu acredito aqui é que pelo menos nós teremos aqui pregadores, já temos pregadores, e aqueles que não estão pregando vão pregar. Temos professores de escola bíblica dominical, teremos outros que Deus estará levantando aqui. Eu não sei a função de cada um na sua igreja, mas a matéria de hermenêutica e homilética, ela vem de suma importância na vida de quem sobe ao púlpito ou vai à frente de uma classe de escola bíblica dominical. Então são coisas que são fundamentais, são ferramentas. Sexta-feira mais ou menos a gente estava conversando, quando a gente vai conhecendo, né, essas formas de melhorar as nossas ministrações, as nossas pregações, isso é maravilhoso. Eu, quando comecei a aprender sobre os tipos de sermões, eu já estava pregando há muitos anos. Eu pregava sem ter noção do que tipo de sermão eu pregava, mas depois a gente vai aprendendo e vamos melhorando. Então, nós começamos hoje trabalhando a aula do o que é pregação. O que é pregação? Hoje se fala muito o quê? Ministração. O fulano vai ministrar. O que é ministrar? Ministrar é fazer um serviço, né? Ministro, serviço. Ministério, serviço. Então, agora, pregação é um serviço mais específico. É pregar mesmo. A palavra vem da raiz o quê? Do martelo e o prego. A gente tenta, ministração, palavra, não. Vamos falar o sentido da palavra verdadeira. Pregação, por quê? É fazer com que a palavra de Deus ela vá como prego, entre num lugar duro que é o coração do homem. Prego batido madeirado. Então as batidas têm que ser firmes, né, para o prego entrar retinho, não entrar torto. Então nós temos que aprender como manusear esse martelo. O prego nós sabemos, o prego é a palavra. Agora o martelo, quem é o martelo? O martelo somos nós que estamos na mão do Espírito Santo para fazer com que a palavra chegue a esse coração. Então aqui na homilética é o manuseio do martelo que nós estamos estudando. Quem aqui já foi um bom pregador de prego? Ou é um bom pregador de prego? Não erra martelada nenhuma. O martelo pode estar bom, o cabo não. Cabo não pode estar bom, a cabeça do martelo não pode estar torta, ela tem que se entortar, você tem que trocar ele. Então, nós temos aqui uma aula, a primeira aula para a gente aprimorando isso aí. Então, o que é a pregação? A pregação vem o quê? De fincar, introduzir, que uma coisa penetre. Né? Então, nós estamos falando do prego nesse sentido aí. Então, a pregação é que a palavra do Senhor ela deve ser introduzida no coração do homem. E às vezes o homem não quer ouvir. É igual quando a gente está pregando num culto evangelístico na rua. O cidadão está lá na casa dele, o que ele menos quer é ouvir um cidadão falando na rua na hora da tranquilidade dele. Mas quando aquela palavra faz sentido para ele que está sentado no sossego da casa dele, alguns costumam sair e ir lá aceitar Jesus. Outra hora ir lá fazer uma visita naquela igreja que ele viu anunciando o evangelho na porta da casa dele. As igrejas estão parando de fazer isso é um péssimo caminho, porque a palavra ela tem que ser pregada, o cidadão queira ouvir ou não. Não importa se o cidadão quer ouvir ou não quer. Imagina se a gente fosse ouvir na igreja só aquilo que a gente quer. Professor, o senhor falou uma palavra aí que no coração. Não tinha olhado para esse ano ainda não, do martelo, da pregação do prego. A gente observa que o marceneiro, quando eu já fiz isso, peguei um martelo para quebrar um tijolo. O marceneiro deu um grito comigo, não quebra, porque não pode. Eu vou mas você mata o meu martelo se você fizer isso. O martelo de pregar o prego não pode quebrar a parede, não pode virar ferro, entortar ferragem, tem que ser só o prego. Porque o
prego não danifica ele, porque se você bater no concreto, você vai estragar o martelo que você tem. Não serve. Aí para isso já tem a marreta. Então existem ferramentas para cada lugar. Então não faça do seu martelo, você chamado para pregador, útil para outras coisas. Seja útil para aquilo que Deus chamou em primeiro lugar. As outras coisas tudo é secundário. Por exemplo, eu trabalho, eu sou profissional. Mas a minha profissão é secundária, ela é só para sustentar a minha família e eu poder dar continuidade ao meu ministério. O que é importante na minha vida nessa terra é eu executar o ministério que Deus me chamou. Eu não estou aqui nessa terra para ser o melhor profissional, eu tento ser o melhor possível, mas eu tenho que ser o melhor pregador possível que eu puder ser. Não quero ser melhor do que ninguém, não quero me comparar a ninguém, mas eu tenho que me dedicar para ser bom o suficiente para atender a demanda dos irmãos que eu tenho, que Deus colocou para pregar. Então vamos lá, caminhando. Vamos lá então para os elementos-chave da homilética. Oratória. O que é oratória? Falar em público. Quem aqui não gosta de falar em público? Quem aqui não gosta de falar em público? Tem pavor, fobia, medo? Quem aqui tem? Tem alguém que tem? Eu tinha. Tinha, aí eu ia fazer outra pergunta depois. Quem já teve? Aí a mão levanta. Professor, eu tinha dificuldade de falar olhando nos olhos. Aí, quem começou pregando com os olhos fechados? Quem acompanha eu aqui? Começou pregando com os olhos fechados, assim, não olhava para ninguém. Eu comecei assim, gente, depois o olho abriu um, aí depois abriu o outro. Agora não, agora a gente está pregando, a gente vê tudo. Os irmãos acham que não, né? Mas a gente está lá na frente do público, a gente vê tudo acontecendo dentro da igreja. O irmão está cochichando com o outro, lá no fundo você está vendo. Eu mais dá para tentar, né? Nem tentar, mas só que eu enfrento a dificuldade. Às vezes dá frio na barriga, assim, mas eu vou lá com dificuldade. Mas na hora que você começa a fazer, some tudo, né? É isso, é verdade, é bom. Então, falar em público, oratória é o quê? Falar em público. A pessoa que fala em público, ela executa ali um discurso, né? Ela se pronuncia em público. Ele é chamado o quê? De um orador. E orador vem da palavra oratória. A pessoa está se expressando, está explicando algo, né? Passando uma mensagem. Então, é a oratória. Então, nós, como ministro da palavra do Senhor, nós somos oradores, pessoas que estão ali para falar. Então, homilética é a arte de falar em público. Oratória vem da homilética, trazendo a raiz da arte de falar em público. Retórica, o que é retórica? Alguém sabe? Quem pode me ajudar? Retórica. A retórica é simplesmente um passo à frente na oratória, que é falar em público, mas falar bem. Olha só, tem diferença. Simplesmente falar e o falar bem. Falar bem. Falar bem é o quê? Aí já envolve o que? Gestual, não é só palavra. O português, se é um português melhor ou pior, né? A qualidade. Aquele curso da envolve assim, né? Então, porque às vezes eu tenho um amigo, a gente cresceu junto na igreja metodista e ele se tornou um pregador da igreja batista depois, gago. Ele não conseguia falar 4 palavras sem gaguejar. Olha, Deus abençoou aquele menino de uma forma tão grande que ele passou a pregar e foi pegando jeito, e Deus foi abençoando. Conversando com você, ele não gagueja, mas pregando ele não gagueja. É igual a pessoa que não sabe ler e aprende a Bíblia. Isso não é questão de você sentar e fazer um curso para você melhorar. Lógico que aqui há algumas chaves para você aprimorar, mas é uma questão de dedicação da gente em casa mesmo, se a gente vê que a gente tem algum defeito. Por exemplo, na retórica é perigoso os cacuetes. O que é o cacuete? É aquilo que a gente cisma e fica repetindo. Aí, ó, isso, né? Quantas pessoas falam né? É necessário?
O que é o né na gramática portuguesa? Nem existe. Vai no dicionário procurar o né, você não vai achar o né. Só que é algo comum no meio nosso, aprender a falar o né, porque o né é sentido de concordância para nós. E o puxar o S, aí depois o povo pega no pé da gente. Puxar. O S. Mas dependendo da região que a pessoa é criada, né? Então isso aí faz parte. Então nós temos algumas coisas, por exemplo, hoje está se usando muito entendeu? O pessoal fala, gente, 4, 5 palavras para entendeu? Entendeu? Olha, irmão, isso me desanima conversar com uma pessoa que fica usando isso. Isso não é questão de ser bem informado, isso é questão disso. Não, isso é questão mesmo de a pessoa olhar e falar assim, gente, grava falando isso, grava você ou eu falando aí e vamos ver. É por isso que é importante você pedir um irmão da igreja para filmar você pregando ou pelo menos gravar. Para você assistir depois. Para você assistir depois e eliminar os cacuetes. Então a retórica é falar bem, é comportar bem diante do público, né? Saber fazer gestos, saber aonde colocar a mão. Tem pessoas que não têm noção. Outro dia eu estava vendo um jornalista que ele fala muito em canais de televisão, em vários programas, vários canais, e ele tem um cacuete de passar a mão no cabelo. Toda hora ele passa a mão no cabelo. Não dá gente, ele não fala 2 frases sem passar a mão no cabelo. O que o pessoal pensa? Vou olhar o cabelo dele, porque está chamando a atenção. Aí fica olhando para o cabelo, aí esquece. E o sujeito fala bem. O sujeito fala bem, o cara domina o que ele fala. Questão de enfiar a mão no bolso também. Pegar a mão no bolso é uma forma de reverência. Também, pegar a mão no bolso, ficar ali, fica um tipo de negócio assim, você está numa conversa informal, e a pregação não é uma conversa informal. Evangelista, uma vez eu estava numa pregação de um senhor também, ele ficava toda hora fazendo assim, com o pé, dando assim. Tipo alongando, né? Ele ia lá, aí levantava. Aí você passa a prestar mais atenção. Fechar meu olho. Isso aí. Então isso é um cuidado que tem que São formas, ter. entendeu, né? Tá? Passar a mão no cabelo, chutar. São formas da pessoa se firmar naquilo ali. Ela pode estar a falar muito bem, mas está inseguro por dentro. Então é onde ela apoia. Aí a gente tem que observar isso. O início nosso não tem problema isso não, tá, irmão? Porque no nosso início é insegurança, isso não pode continuar acontecendo. Isso é algo que a gente tem que ir corrigindo aos poucos e mudando as nossas falhas, tá? A gente vai aprimorando, é igual esse amigo meu, era gago, pregando. Hoje não é mais. Deus abençoou, ele buscou, não sei qual a forma, nunca parei para perguntar a ele, mas melhorou muito. E a eloquência? O que é a eloquência? O que é a abençoada da eloquência? Aí, se a retórica não fosse falar bem, daí. Falar bem. Eloquência que é uma ousadia. Facilita vocês. E bom ousadia, vamos lá, coloca aqui. Bota aí, ousadia. Vamos colocar. A eloquência ela abrange um pouquinho, ela vai complementando agora a retórica, porque a eloquência é quando a pessoa que está falando em público, ela consegue dominar o público. Ela não simplesmente fala e não simplesmente fala bem, mas ela consegue prender a atenção das pessoas. Determinação, por exemplo. Isso, a pessoa está ali falando e ela mostra segurança no que está falando, ela mostra domínio no que está falando. É por isso que quando você vai pregar, sempre que for pregar, tem uma introdução na sua mensagem, aquele pano de fundo que fala sobre toda a pregação, né? Em poucas palavras você exprime o sentido do que você está querendo passar naquela pregação, para gerar confiança das pessoas. Opa, fiquei curioso com aquilo ali. Aí, isso faz parte da eloquência. Você vai falar, as pessoas vão te olhar, você vai andar para lá, o olho das pessoas vão andar com você, você vai voltar para o outro lado, o olho das pessoas voltam. Se você se emocionar durante a pregação, vai ter pessoas se emocionando com você, porque vai ser algo que vai envolver. Mas, irmão, nós temos que tomar cuidado com os coaches. A linhagem coxa está impregnando o negócio. Eles têm as técnicas, e nós não somos assim. A nossa tem que ser algo que é aprimorado no espírito e é natural. Pode falar, Alves. A eloquência é muito ligada ao domínio que você tem daquilo que você está falando. Então, quanto mais domínio, mais você consegue
a sua segurança sendo transmitida para as pessoas. Segurança no seu dom, no seu chamado, na sua vocação. Fé naquilo que está pregando. Isso é mais do que fundamental. É um ponto que nós vamos estudar mais aqui na frente na linha da homilética, que é aquilo que você confiar naquilo que você está pregando. Mostrar para as pessoas que aquilo ali é importante. Então isso faz parte da eloquência. Então esse conjunto, oratória, retórica e eloquência, eles são 3 elementos que compõem a homilética. Para nós tornarmos bons ministros da palavra, bons pregadores, é importante a gente prestar atenção nessas questões. Não ser inseguro diante das pessoas, treinar a segurança, buscar melhorar a nossa segurança à frente, buscar melhorar a nossa forma de falar. Outro dia eu estava conversando com um irmão que está se desenvolvendo na pregação agora, e ele está melhorando muito. Mas o que o fez melhorar? Ele não gostava de ler. E agora ele virou um devorador de livros. E é provado cientificamente que quanto mais você lê, melhor você fala. Olha que as pessoas estão nos ouvindo, elas vão nos julgar, falam assim, olha, se não está falando bem, quer dizer que não está lendo bem. Olha só, quando a gente masca na leitura do texto que a gente vai pregar, isso é perigoso. Porque uma pessoa que domina o texto que vai pregar, ele tem que ler aquele texto 10 vezes, 15 vezes, ficar lendo aquele texto, que a parte mais importante para entender um texto bíblico é você ler o tanto de vezes mais que você puder, que eu puder. É por isso que a gente lê um livro uma vez, a gente vê uma panorâmica do livro. A gente lê a segunda vez, a coisa já abrange. É por isso que a gente aconselha, leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano, dedique-se a ler a Bíblia completa algumas vezes na vida, para que aquilo vá entrando. Então nós temos que nos posicionar aí para a gente melhorar. Se você está começando, não se importe com os defeitos que você está manifestando, mas não deixe que eles fiquem. Nós estamos aqui para melhorar, para oferecer para o público, para a igreja, para os irmãos, para a comunidade onde a gente vai estar no evangelismo, ou o que for, algo de qualidade. Amém? Por aqui? Então vamos lá. Agora, o caráter da pregação. Qual é o modo de ser da pregação? Porque o caráter não fala de modo de ser, né? Não é mau caráter. Por quê? Ele tem ações negativas. Os atos são negativos, ele é um bom caráter, ele paga bem, ele respeita as pessoas, ele é educado, né? É uma pessoa honesta, né? Então é o modo de ser. Então, qual é o modo de ser da pregação? Primeiro, a pregação, ela tem o seu caráter teológico. O propósito da pregação é transmitir a palavra de Deus. Transmitir a palavra de Deus. A gente não pode levar para o púlpito coisas nossas contra irmãos, pregar coisas que a gente acha que o irmão deve melhorar, que a igreja deve melhorar, que a gente acha. Não pode ser isso. Tem que ser transmitir aquilo que Deus quer. Então, quando o caráter teológico da pregação ele é aplicado, aqui vai ter que entrar jejum, oração, vai ter que entrar busca, vai ter que entrar intercessão para que o Espírito Santo ministre em nós aquilo que é a vontade de Deus, que é que a sua palavra seja transmitida. Então, o caráter teológico é que nós venhamos transmitir com firmeza a palavra de Deus. O único objetivo da pregação, no sentido religioso, é transmitir a palavra de Deus. Se uma pregação, o sujeito fala de tudo quanto é coisa lá na frente, mas não fala da palavra de Deus, não está servindo. O caráter cristocêntrico, alguém pode me ajudar aí sobre isso? O que é caráter cristocêntrico na pregação? Como é que é? Fala aí, mamãe. Dizer Cristo como centro, que tem que ser Cristo. Isso. Começa e termina em Cristo. Por que tem que ser assim? Porque a Bíblia é Cristo centro.
Isso aí, parabéns, meu irmão. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia fala de Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Até o livro de Esther, que a gente talvez olha e fala assim, não fala de Deus, aí muita gente fala que ele nem é inspirado, você vai olhar, está lá, querendo que os judeus sejam eliminados, porque eliminando os judeus, elimina Cristo. Cristo é o centro do livro de Esther. Muita gente lê e não percebe. Porque se Amã consegue eliminar todos os judeus, o diabo conseguiria uma vitória contra Cristo. Mas graças a Deus, tinha lá homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. Então, Cristo é o centro da pregação. Uma pregação não pode deixar Cristo de fora. Amém? Amém. Irmãos, lembra disso, irmão. Não esquece disso não. Pelo amor de Deus. Se você esquecer disso aqui, não suba no culto. Não suba, não vá à frente da classe da escola bíblica dominical, não vá. Se você esquecer que Cristo é o centro da palavra, fica quietinho, sentado, dê oportunidade para outro, ou se não tiver outro, que fique sem fazer. É melhor uma igreja só orando, só cantando, do que o sujeito lá na frente falando abobrinha. Pode ser mensagens curtas, pequenininhas, mas ela tem que ser baseada na palavra de Deus e ter Cristo como centro. O caráter vivo da pregação. Irmãos, a pregação ela é transformadora. Então, Jesus ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O desejo de Jesus Cristo é que o mundo inteiro conheça o evangelho, conheça a sua palavra, conheça o seu testemunho. Por quê? Jesus é vida. Então, o caráter da pregação ele é vivo, ele é transformador. Então, um pregador, ele tem uma posição tão séria. Pregador não pode brincar de ser pregador. Pregador, ele é pregador e acabou. Não tem esse negócio de pregador meia boca. Eu vou lá para quebrar um galho. Quebra galho é bicho gordo, né? Pendura lá e se tiver meio seco, quebra. Mas o pregador é pregador. Pregador é profeta? Sim. Porque se ele está pegando a Bíblia, que é palavra de Deus, que é profética, e ele está transmitindo, naquele momento ele é um profeta. Recebe de Deus e passa na igreja. Recebe de Deus e passa na igreja. Então tem essa questão, né? Porque isso já cabe aqui no caráter teológico da palavra, né? Se você está transmitindo a palavra de Deus, você está transmitindo a vontade de Deus, o desejo de Deus. Então a Bíblia é a profecia? É. Então, se você é o transmissor da Bíblia, você é o profeta. Amém? Mas não enfeita muito esse negócio de profeta. Profeta. Não abusa das coisas, não. Deixa cada coisa no seu lugar. Senão você tem que me pega esse negócio. Profeta! Se torna pejorativo aquilo que é essencial. Então não faça isso, porque isso é prejudicial a nós e ao desenvolvimento da igreja de Deus. Qual o significado da palavra pejorativo? Oi? Pejorativo é que você está danificando, né? Você está maltratando, você está pegando uma coisa positiva e tornando ela negativa, uma coisa que é de suma importância em algo comum. Então não podemos fazer isso, né? Então pejorativo é quando você leva para o lado negativo, né? Você torna aquilo negativo. Então vamos lá. Caráter antropocêntrico. O que é o antropocentrismo? Anticristo. Oi? Ante a vontade de Cristo. Não, a antropologia estuda quem? Então, o antropocêntrico, viu como é que vamos melhorar? Você já estudaram antropologia? Quem foi o professor de antropologia? Isaac, né? Então, antropocêntrico é que o homem, ele é o centro da pregação lá na frente. Cristo é o centro do ponto de partida, dentro da Bíblia, para ser transmitido. O homem é o centro lá no alvo. O ponto de partida da pregação é Cristo e o alvo é o homem. O alvo sempre vai ser o homem. É a transformação do homem, é o homem se convertendo, é o homem aprimorando o seu caráter cristão, é o homem frutificando através da pregação. Então o alvo é sempre o homem. Então aí diz assim, o caráter
Oi? Aí deveria ser assim, né? Com caráter de Ah, sim. Mas é porque em cima também a gente já vai caráter teológico, porque o alvo é a palavra de Deus, caráter cristocêntrico, porque o ponto de partida é Cristo, né? Então a gente já vai. Esse retomado acaba sendo egocêntrico. Não, mas aqui é por causa das confusões que a gente costuma fazer na nossa mente mesmo. Se você for ver o antropocêntrico no sentido do que a gente está estudando desde o início até aqui, quando você bate aqui, se já colocou Cristo como centro do ponto de partida, o homem já não ganha espaço ali. O homem ganha espaço na importância da chegada, a chegada da palavra. Eu quero tornar isso simples, tá, irmão? Não quero deixar os irmãos confusos, é por isso que é bom os irmãos comentarem. E isso, quando a gente for pregar, a gente tem que fazer isso também, tentar simplificar para que seja fácil de entender. Então, o Cristo é o centro da partida da pregação. Ela parte de Cristo. Porque a mensagem que você falou do Uhum. é muito. Isso, aí ela já começa falando do homem e termina falando do homem. Ela é do homem para o homem. Ela é humanista. Então, aí aqui mudaria, né? Em vez de caráter cristocêntrico, seria o caráter humanista. Ela parte do homem para o homem. Então isso aí é algo, né, que a gente tem que eliminar. Quem mais queria falar? Isso aí é um passo da Shopee, né? Mas temos que ter cuidado, irmãos, que a moda está tão grande que se a gente não vigiar, a gente cai, tá? A gente cai. Isso é perigoso. Falta o homem no sentido de que, por exemplo, você prega sobre salvação e o alvo Você prega sobre arrependimento. Libertação é o homem. Você está pregando uma mensagem sobre o desenvolvimento do amor fraternal, é o homem. Então tudo o objetivo é o homem. Então não tem. E até porque se não for o homem, vai ser quem? Vai ser os animais, vai ser os objetos? Isso veio para nós. Mas tem muita gente que dá mais importância aos objetos, dinheiro. Por exemplo, tem gente que vai falar, sobre dízimo e oferta não pensando no ser humano, ele vai falar sobre dízimo e oferta pensando na finança da igreja. Olha só. E você tem que falar de dízimo e oferta, mas pensando o quê? Que aquela pessoa que está te ouvindo, ela tem que abrir o coração para Deus, para ela ser liberal com as suas finanças, para que ela possa ser muito abençoada, além do que ela já foi. Sentido da gratidão, né? E não no sentido daquela pessoa investir no desenvolvimento da igreja como estrutura financeira. Então tem que ser sempre pensando o quê? No homem como objetivo a ser transformado pela palavra. Amém? Então vamos lá. Caráter espiritual. O caráter espiritual, ele vai ir de encontro com a necessidade do homem desenvolver a sua espiritualidade, né? Tem que partir do Espírito Santo para uma transformação no nosso espírito, porque às vezes a mensagem ela vem na nossa mente e ela é de muita importância. A gente sai dali muito dedicados à mudança, só que a mudança do homem no sentido moral, o homem na sociedade, o homem como cidadão, o homem como marido, mas ele como servo de Deus em si não é mexido. O pecado de estimação dele continua, a sua forma de ver as coisas tortas que Deus não quer continua. Quer dizer, aquele comportamento que precisa de uma transformação, que ele precisa ser moldado segundo a vontade de Deus, continua do mesmo jeito. Ele só entendeu o lado dele em tratamento com as pessoas. E em primeiro lugar, a mensagem. Oi? Só o lado físico da coisa. Só o lado físico, o lado humano, o lado social. E a primeira coisa que a palavra de Deus tem que trabalhar em nós é o nosso comportamento com Deus, com o Espírito Santo. Porque sendo transformado aqui, junto do Espírito Santo, nós seremos preparados para ser o melhor esposo, para ser o melhor funcionário, para ser o melhor patrão, para ser, né, o melhor amigo, para ser uma pessoa na sociedade de excelência. Tudo isso vai partir do quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro tem que ser o homem e Deus, depois o homem e a sociedade, né? Primeiro vertical, né?
e depois horizontal. O primeiro tratamento tem que ser assim, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, depois reto, que é com os outros. Então, esse caráter espiritual. E o que a Bíblia diz sobre a pregação? Quem pode abrir para mim 1 Coríntios 9,16? O senhor escreveria ali no caráter espiritual? O caráter espiritual, vamos lá, vamos ter uma definição mais chegando aqui. A pregação deve partir do Espírito Santo para o Espírito do homem. Aí nesse sentido aqui já entende. Não pode ser vontade do homem para o homem. Tem que ser a vontade do Espírito Santo para o nosso espírito. A mensagem de Deus ela tem que ser trabalhada no nosso espírito. Porque se ela vem trabalhando nossas emoções, aí a gente sai daqui da igreja e esquece de tudo. Mas quando mexe com o espírito, aí ela já abrange. Quem pode ler aí 1 Coríntios 9,16? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O que a Bíblia está dizendo? Para quem é chamado para pregar é uma obrigação. Ah, eu prego se eu quiser. É chamado. Estava falando com a minha esposa ontem sobre isso. A correria da vida, por exemplo, eu imagino que tem muitos irmãos aqui como eu. Trabalham, estudam, dedicam a pregar, mas tem família, tem amigos, tem todo um círculo de coisas para cuidar. Mas aí, te ligam. Você vem pregar aqui, tal lugar, 2 horas de viagem para ir, 2 horas para voltar. Um domingo, você deixar a sua família, você vai sair mais cedo de casa para ir para esse lugar e vai voltar mais tarde. Se fosse para uma coisa comum que você pudesse escolher dizer sim ou não, a maioria de nós diríamos não. Porque não é uma coisa, a prioridade daríamos à nossa família. Mas como é um chamado, é uma obrigação que sentimos que Deus nos chamou para isso, a gente vai. Se for 3 horas de viagem, 4 horas de viagem, eu ainda chamo um irmão para ir comigo, para ele sentir também ali junto, né? Às vezes eu vou sozinho, e às vezes eu levo um irmão comigo. Por quê, irmãos? A Bíblia está dizendo o quê? Que é uma obrigação. Olha o pastor Ilmar escrevendo aqui, ó. Obrigação. Missão, o que mais poderíamos definir? Responsabilidade. Por exemplo, o irmão João Vitor tem uma agenda, o evangelista João Vitor tem uma agenda que eu imagino que lá no céu a Trindade reúne e fala assim: nós vamos voltar tal dia. Olha a agenda do João Vitor. João Vitor marcou o tempo daqui a 1 ano. Eu falei para ele: para de marcar pregação a longo prazo assim, porque acaba atrapalhando, né? Aí a agenda do irmão é muito grande. Então quem tem agenda menor atrapalha, não atrapalha não. Então, aí vem a responsabilidade, né, que a gente tem, a nossa missão. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, olha aí, Romanos 10,14. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Olha só. Não é opcional. A Bíblia está dizendo que é obrigação. Quem aqui tem chamado para pregar e não começou a pregar ainda? Depois dessas falas aqui, até uma insegurança de levantar a mão, você foi chamado. Irmãos, se você foi chamado, está aqui se preparando, se disponha logo. Se disponha logo, porque o reino de Deus está precisando de mais pregadores. Não é as igrejas, não, é o reino de Deus. Pregadores na empresa, pregadores no círculo de vizinhança, pregadores em todo lugar onde tiver pessoas precisando ouvir a voz de Deus. Essa área é grande, ela é imensa. Então nós vemos aqui essa definição aqui para a gente entender.
Agora vamos lá. Recursos imprescindíveis na homilética. Recursos imprescindíveis para as pessoas nos entender bem. Pregando. O que Jesus usava muito nas suas pregações? Parábolas. Por quê? Simplificava aquilo que ele estava falando. E as parábolas dele eram iguais? Quase. Não. Tinha hora que ele falava o quê? Parábola do semeador. Ele usava semente porque o sujeito estava lá ouvindo, tinha noção de semente. Alguns também não iriam entender. Dependendo do lugar, não iria entender. Mas eu imagino que aquele lugar que ele ministrou era um lugar que o pessoal tinha noção de que a semente era importante. É por isso que o pregador é bom conhecer o lugar que você vai. Você conheceu o motivo do lugar? Conhecer. Eu me lembro do pastor Gilberto pregando em Una no aniversário, num culto da consciência evangélica. Há muitos anos o pastor Gilberto foi lá pregar. E ele estudou a fundo a história de Una para pregar. E a pregação dele encaixou dentro da história de Una e foi uma pregação maravilhosa. Foi simples para o iunense entender a pregação. Olha só, olha a sabedoria do pastor. O pastor Gilberto é extraordinário, né? O pastor Gilberto, em termos de alcançar assim, uma revelação, algo, ele é maravilhoso. Então, ele pregou usando aqui a história da cidade. Às vezes é bom você entender a história da igreja onde você vai ministrar. Né? Saber para você usar os exemplos certos. Você está lá na roça ministrando um culto lá onde só tem pessoas da área rural. Você vai ficar falando de indústria? Olha só. Aí você está lá no Rio de Janeiro, você vai falar de café? Usar exemplos como café? Não pode. Você, então, as parábolas, alegorias, situações cotidianas que você vai usar, tem que ser tudo usado de uma forma com que aquilo encaixe na palavra que você está ministrando e faça sentido para quem está ouvindo. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque quando a gente prega para o sujeito que tem faculdade, formado. Às vezes tem uma pessoa lá na igreja, poucos, mas às vezes você vai encontrar uma pessoa que tem doutorado. Aí você vai encontrar o sujeito semi-analfabeto, vai encontrar o analfabeto. E a mensagem ela tem que ser entendida por todos. Então, os termos que você vai usar, as referências, as histórias, né, aquilo que você vai usar para se fazer entendido, tem que ser de uma forma que pense no grau menor de estudo para o que de grau maior entenda, porque já é fácil para ele. Então, nessa questão aqui dos recursos imprescindíveis, né, vem aqui encontrando uma retórica. Falar bem não é simplesmente a dicção, é você saber dar exemplos, saber usar exemplos, não usar exemplos que não façam sentido para aquilo que você está pregando. Então, nós temos que avançar nessa questão aí. Então, eu sempre peço, está começando? Não se cobre como você fosse um pregador com 20 anos de pregação. Não, você está começando, você é uma criança começando. Você vai ter erros, acertos, talvez em determinada hora vai errar mais que acertar, mas só se coloque diante do Espírito Santo e deixe ele te capacitar. Agora, vai buscar livros, vai buscar uma forma de ler. Hoje, para quem tem dificuldade para ler, existem muitas coisas em áudio, vídeo e tudo. Então, hoje, irmão, uma coisa que a gente não tem como dar para não se preparar é desculpa. O que é a desculpa? Desculpa é amuleto do aleijado. Ah, não consegui por causa disso, eu não me desenvolvo por falta de recurso. Aí é brincadeira, né? Está no seminário, sendo exposto aos recursos, chega em casa e tem que ficar vendo Reels, TikTok, eu não sei o que lá. Vá assistir um pregador respeitado, que tem uma boa mensagem, que tem uma pessoa com nome a zelar. Vai assistir, vai ler, se você tem condição para ler, vai ler, né? vai melhorar. Está lá fazendo, está ajudando a mulher a lavar vasilha. Quem que gosta de ajudar a mulher a lavar vasilha? Gostar, às vezes a gente não gosta, né? Mas a gente faz, né? Aí você está lá sozinho, andando na pia. Gente, bota lá no abençoado no celular uma pregação, uma palestra com aquilo ali que você precisa melhorar. Né? Você está
quem gosta de frequentar uma academia, em vez de botar uma música, bota uma pregação, está lá fazendo exercícios, não vai atrapalhar seu corpo não, você está lá fazendo exercício, está... Dependendo até do serviço que o cidadão estiver fazendo, está no carro, vai fazer uma viagem de 1h30, está lá sozinho, no carro, coloca. Mas aí a gente tem a cisma de perder tempo. Aí estraga tudo. Aí os anos vão se passar e aquele pregador que Deus quis, aquela pregadora que Deus quis, não vai chegar. Não vai desenvolver, vai atrasar o reino de Deus. Aí vai chegar lá o dia e não vai prestar conta disso. A Bíblia fala que trabalha até dia que a noite vem, não pode trabalhar. Então vamos lá? Então, podemos concluir aqui? Essa palavra alegoria aí, qual o significado dessa palavra alegoria? A alegoria é quando você está... Lembra que a gente estudou na aula no semestre passado? Sobre os termos, por exemplo, a parábola, você vai estar usando uma história, né? Real ali, com os personagens se encaixando ali, cada um no entendimento. A alegoria, você vai pegar personagens e vai fazê-lo entendido com a situação do ouvinte. É igual, por exemplo, Natan com Davi. Ele falou que tinha um homem muito rico, de muitas ovelhas, mas ele, quando precisou de oferecer uma ovelha no jantar, ele foi e pegou a ovelha do vizinho que só tinha uma. O que Davi entendeu? Nada. Hã? Ele não entendeu nada. Ele não entendeu? O que ele estava querendo dizer é que era ele, mas ele não entendeu para ele. Mas aí no decorrer do texto, o que o Natan faz entendido? Que era ele. Era você. Ele assustou, né? Esse homem é você. Então o pregador, ele usa isso aí, alegoria. Aí para a pessoa entender. Tá doideiro, né? É igual, por exemplo, quando você está pregando, para quem prega na sua igreja local, direto, por exemplo, tem irmãos que às vezes a igreja tem pouco obreiro, você está pregando quase todo domingo, né? Eu, quando cheguei na igreja tabernáculo, nós tínhamos poucos obreiros. Gente, eu vou pregar 3 vezes por semana, 4 vezes, eu pregava no evangelismo, pregava o culto da noite, né? Era só eu e o pastor, nós estávamos numa situação difícil na época. Então, às vezes você vai falar de um assunto que vai de encontro com o irmão, você convive com o irmão, você sabe. Então você usa uma alegoria. Você usa uma alegoria para você não ir muito direto. Você não ficar direto. Porque senão o irmão pode pensar assim, esse irmão preparou um negócio específico para mim aqui nessa noite. Esse irmão está querendo mexer só comigo. Olha só que onda, irmão. No meio de 80 pessoas da igreja, vai escolher uma pregação só para ele. Olha que ilustríssimo. Então, a parábola, a alegoria. A parábola e a alegoria tem gente que até confunde. Os dois falam que são a mesma coisa. Oi? A alegoria é mais figuração. E a parábola não. A parábola do semeador. Jesus está falando de terreno, falando de semente, né? Falando de colheita, e está falando ali de tudo ali, sem precisar usar figura. Ele não está usando figura. Outro dia eu trouxe uma palavra, eu dei uma palavra na igreja, eu preguei, e no outro dia na roça me falou assim, só pode ser botou uma cama escondida lá dentro de casa. Você falou tudo que eu estava vendo. De vez em quando acontece, né? É a instrução de Deus que ministra. Isso. E quando você convive e a pessoa relata as coisas para você, aí é pior, né? Não, ele não relatou nada. Não, ele não relatou, mas quando a gente convive, sabe? Que pastor, por exemplo, o pastor às vezes conhece os problemas das pessoas. E ele não pode deixar de pregar por conhecer. Se o irmão vai achar que ele está pregando porque conhece, é problema do irmão. Você não pode deixar de pregar algo porque a pessoa vai querer te intimidar. Não pode. Então, tem mais alguma dúvida aí nesse sentido aí que a gente está estudando? Pode falar, fica à vontade. Depois vai chegar o livro para vocês. Tudo isso aqui vocês vão encontrar lá no livro. Vai estar lá tudo certo. Francisco, eu tenho mais quanto tempo? Mais 10 minutos. Então vamos lá. Andamos. A nossa segunda aula no livro vai falar sobre os propósitos da pregação. Irmãos, pode puxar o freio comigo, porque eu vou tentar acelerar. Mas se vocês precisarem de puxar o meu freio aqui, em alguma coisa, vocês podem falar, Celso, para nisso aqui um pouquinho. Eu paro. Sabe por quê? Eu até estava falando com o Francisco agora há pouco. Essa matéria é muito conteúdo. Eu preciso que vocês leiam em casa quando o livro chegar.
Mas lá na reta final nós vamos falar sobre montagem de sermão, montagem de pregação, montagem de esboço, tipos de sermões, né, textual, temático, né, nós vamos falar de vários tipos de sermões. Então eu quero chegar lá. E se eu for muito suave aqui nas aulas aqui, parando muito, eu não vou chegar no objetivo que eu quero, que vai ser importante para os irmãos, e eu creio que os irmãos vão achar importante também. Né? Por exemplo, quando eu comecei a pregar, sabe o que eu fazia? Eu fazia os meus esboços, e toda vez que aparecia um pregador diferente na minha igreja, eu mandava o esboço meu para ele examinar. Eu não tinha livro sobre esboço, eu não tinha internet, não tinha nada. Quando eu vi um irmão que pregava bem, que dominava bem a pregação, aí o esboço, você vê aí e me fala, eu tinha que cascar a cara, sem vergonha nessa hora, não podia ter timidez. Chegava, entregava, o pastor analisava, o irmão analisava e me falava o que pensava. E falava o que pensava, porque nós precisamos aprimorar, e eu quero chegar nesses estudos aqui para a gente ter um estudo específico só sobre isso, amém? Eu que vou plantar uma semente boa para os irmãos aí. Então vamos lá, propósito da pregação. O que vocês podem me falar aí? Qual é o primeiro propósito da pregação? Ganhar alma. Ganhar alma, isso se chama? Evangelismo. Isso, propósito evangelístico. Então, como tem que ser essa pregação? Ela pode ser doutrinária? Não. Tem que ser anunciada. Ela tem que falar primeiro de quê? Do pecado. Do pecado. Ela tem que levar a pessoa a conhecer o seu pecado. E depois você vai falar de Jesus que perdoa todos os pecados, e ela vai entrar na linha do arrependimento. Ela vai entrar na linha do arrependimento. Então, o propósito da pregação, o primeiro é o propósito evangelístico. Você vai declarar para o pecador que ele é pecador. Você não vai alisar a cabeça dele, você vai falar sobre o pecado, você vai se colocar igual a ele. Olha, eu tenho sido alcançado por Deus, tenho mudado aos poucos, e você também pode ser, mas você tem que falar sobre o pecado. Primeira coisa, falar sobre o pecado. O pecado gera morte. Falar que o pecado gera morte. Falar que o pecado gera separação entre o homem e Deus. Falar essas coisas para depois falar sobre salvação. Não pode começar falando sobre salvação para depois falar sobre pecado, porque vai dar um nó na mente. Tem que começar no sentido. Então, eu comecei pregando na rua. Eu não comecei pregando dentro de igreja. Eu comecei pregando em lares e na rua. Hoje tem muita gente começando pregando dentro de igreja. Não vou criticar, mas acho que o melhor seria começar pregando na rua. Pregando na rua. Por que a igreja não está investindo muito nisso mais? A igreja não vê a igreja investindo nisso. O que o irmão acha? O senhor acha que. Não, o que o irmão acha? O que eu acho? Rapaz, eu por mim, particularmente, eu não tenho dificuldade de pregar na rua. É o que eu mais faço. Mas por que você acha que a igreja está parando com isso? Vamos ver se nós vamos encontrar nesse caminho. Rapaz, se eu for sincero, talvez alguém vai. Não, pode ser sincero. Se você não for sincero, você vai ter pecado. A falta de sinceridade é pecado. Tipo essa curva ali, assim, é que nós estamos muito preocupados com o culto. Mas Deus muitas das vezes não se preocupa com o culto. Ele nos pergunta sobre o nosso irmão. E às vezes, está cumprindo algo da Bíblia, né? Você acha que talvez eu poderia ser? Eu devo uma pergunta. Um amor de Deus? Sim, concordo com o irmão. Quer dizer, está se preocupando muito com o núcleo, o ambiente, melhorar o ambiente aonde se está. E antes não se preocupava com isso. Ninguém, lá no início, bem no livro de Atos, alguém estava preocupando com estrutura de igreja, estrutura doutrinária, onde colocar as pessoas, como comportar as pessoas, né? Adestrar as pessoas ao sistema. Ninguém estava pensando nisso, porque o objetivo era único. O sujeito acabava de ser ganho para Cristo, ele entendia a mensagem e ele começava a anunciar ela. Né?
É por isso que eu falo, gente, todos nós somos chamados para pregar. E o primeiro lugar que se prega é o quê? É um convertido pregando para um não convertido. Ele não entende quase nada de Bíblia, mas aquilo que ele entendeu, que levou ele à salvação, ele quer passar para outros. Realmente o primeiro amor, né? É o primeiro amor. Mas aí o que a Bíblia diz? Deixaste? Uma coisa simples que nós não vemos mais. Evangelístico. O folhetim. Uma coisa simples, nós não vemos mais. Suma importância. Suma importância. Ah, o mundo evoluiu, as coisas mudaram. Toma cuidado. Tem muita coisa aí que o mundo evolui, as coisas continuam do mesmo jeito. A Bíblia que era usada antigamente é a mesma. Eles tentam mudar ela, mas não dá. Por mais que tenha tradução, ele não muda. Senão, tem gente querendo mudar a Bíblia por causa da evolução. Então, a igreja tem muitas coisas que a igreja não pode acompanhar a evolução. A igreja tem que defender que seja do jeito que começou. Né? Então, nessa questão, o irmão está levando para um lado certo. A preocupação primeiro tem que ser com o lado evangelístico, ganhar almas, produzir almas, né? Produzir pessoas. Gente, a pessoa salva em Cristo, sem maturidade espiritual, ela vai entrar no céu? Não, olha a frase que eu usei, hein? A pessoa salva em Cristo, sem maturidade espiritual, ela vai entrar no céu? Salva lembra. Olha só, por isso, a gente tem que preocupar em primeiro lugar com a salvação das pessoas, depois com o amadurecimento. Agora, imagine se cada um de nós aqui nos preocuparmos em ganhar almas. Nós temos um pastor que pode se preocupar muito bem com as questões doutrinárias. Não precisa da igreja inteira estar se preocupando com questões doutrinárias. Nós podemos ter 3 pessoas da igreja preocupando com questões doutrinárias. Não precisa da igreja em peso estar pensando na mesma coisa. É por isso que a igreja é um corpo, irmãos. Cada um ficou cumprindo com a sua função. Aí o que está acontecendo? A função de evangelizar está morrendo. Ela está igual aquele sujeito que dá o AVC e um lado para. Só fica funcionando o outro. Sobrecarrega um. Então, cada um de nós temos que conhecer a nossa função em Cristo. A nossa função em Cristo. E às vezes nós estamos cobrando dos outros a função de evangelizar, sendo que ela é nossa. Será que se eu chegar lá na igreja lá e chamar o pastor e falar, pastor, eu quero comandar um grupo de evangelismo, será que ele vai me proibir? Será que o seu pastor vai te proibir? E será que nós já fizemos isso? Então, professor, em cima desse assunto que eu estou falando, a responsabilidade do doutrinário não é do pregador, é do pastor. Por exemplo, eu sou um visitante da igreja, vim pregar aqui, eu não posso pregar a doutrina? Pode sim, se Deus te deu a revelação de pregar a doutrina, se você não pregar, você está errado. Mas você tem que saber o local. Por exemplo, como eu disse anterior, você não vai pregar doutrinas no evangelismo. Você vai pregar doutrina quando você visita Jesus no monte. Ó, irmão, eu estou te convidando em Una, você é de onde? Qual é na prata? Você não está vindo. Prata, certo? Eu estou te convidando para ir em Una para você pregar num culto evangelístico. E aí, você vai pregar a mensagem doutrinária? Não tem como. Então, é o que? Homilética. Junto com a hermenêutica. Você vai estudar e vai se preparar para falar para não crentes. Se você chegar lá e não tiver nenhum não crente lá e aquela igreja preparou um culto evangelístico, é porque tem um monte de não crente que é membro daquela igreja e precisa ouvir a mensagem evangelística. Eu já vi pessoas muitos anos de membro levantando a mão e aceitando Jesus depois de uma mensagem poderosa que Deus usou, um pregador, porque a pessoa estava na igreja, entendia-se como membro, mas ela estava perdida. Muita gente até olhou assim, torto, aí depois foi se considerar que aquela pessoa fez algo que era necessário. Então nós estamos aqui que primeiro a coisa é o propósito da pregação é evangelístico. Então, a pregação do evangelho, ela chama e leva o homem ao arrependimento. Já bateu? Fechou? Então tá, vamos até aqui. Depois nós vamos falar sobre o propósito doutrinário. À medida que der, nós vamos avançando e chegando ao objetivo sem perder o rumo, tá? Então Deus abençoe. Está aí o João Vitor de volta. Nessa